Quando Jesus perguntou a Pedro, Cuando Jesús preguntó a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, ¿tú me amas? Ele não está abordando um assunto sem importância. Él no está hablando de un asunto sin importancia. Veja bem, sempre haverá expectativa de Deus para conosco, Mira bien, siempre va a haber una expectativa de Dios para con nosotros, acerca do nosso amor para com Ele. acerca de nuestro amor para Él. Então, quando perguntaram para Jesus, Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, qual é o maior de todos os mandamentos? ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Qual o principal? ¿Cuál es el principal? Qual o primeiro? ¿Cuál es el primero? Jesus então responde: Jesús entonces responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Agora veja bem, Ahora mira bien, devemos perguntar necesitamos preguntar se esse é o maior mandamento de todos, si este es el mayor mandamiento de por todos. que se fala tão pouco? ¿Por qué se habla tan poco? E você deve entender Y tú tienes que entender que desde a velha aliança que desde la antigua alianza nós temos o amor por Deus como o maior mandamento. nosotros tenemos el amor de Dios como el mayor mandamiento. Não terás outros deuses diante de mim, No tendrás otros dioses delante e de mí. somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Solamente a tu Señor Dios le adorarás y a Él le darás el culto. E também na nova aliança o amor por Deus é o maior de todos os Y mandamentos. también en la nueva alianza el amor de Dios es el mayor de todos los mandamientos. Agora vamos entender a seriedade de amar Jesus como Ele, a Bíblia também espera. Ahora vamos a entender la seriedad del amor de Jesús como la Biblia también lo dice. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 e 22. Primera de Pablo a los Corintios 17, 22, 16. 16, 22. Pode ler, meu irmão, se quiser. Si alguno no ama al Señor, quede debajo maldición. Maranata. Agora veja bem esse texto. Ahora mira bien este texto. Se alguém não ama Jesus, Si alguno no ama al Señor, seja amaldiçoado. quede debajo maldición. Essa palavra anátema, dito em espanhol, Esa palabra dicha en español pode ser classificado também por abominável. puede ser también clasificado como abominable. Isso quer dizer Y eso quiere decir que é inadmissível em uma que es relação com inadmisible Jesus la relación con Jesús que não seja fundamentada no amor. que no tenga su fundamento en el amor. E se nós tentarmos viver uma relação com Ele Y si intentamos vivir una relación con Él sem esse amor, sin este amor, isso vai nos levar a um lugar de maldição em vez de bênção. nos llevará a un lugar de maldición en vez de bendición. Escute bem isso. Escucha bien esto. Deus tem uma expectativa que você o ame da maneira dele. Dios tiene una expectativa de que tú lo ames a su manera. E se amar a Deus fosse algo tão Y simples, si al amar al Señor fuese algo tan simple, não precisaria ter um mandamento acerca disso. no tendría un mandamiento al respecto de esto. Então eu vou te fazer essa pergunta por 3 vezes durante a Te mensagem. voy a hacer esta pregunta por 3 veces durante el A mensaje. primeira vez é agora. La primera vez es ahora. Quem aqui ama o Senhor? ¿Quién aquí ama al Señor? No se olvide disto. Não se esqueça dessa pergunta. No te olvides de esta pregunta. Daqui 15 minutos eu vou fazê-la de novo. De aquí a 15 minutos te la voy a preguntar de Se nuevo. amar a Deus fosse tão fácil quanto pensamos, Si amar al Señor fuese tan fácil como não pensamos, haveria uma ordem e também uma maldição por não tê-lo. no habría un orden y también una maldición por no hacerlo. A Bíblia deixa claro, se você não ama Jesus, você está amaldiçoado. La Biblia deja claro que si tú no amas a Jesús, estás maldito. E ela também diz que nos ordena amá-lo de todo o coração. También nos ordena amar de todo corazón. Isso é muito importante. Y eso es muy importante. Agora veja bem, Ahora mira bien. existem alguns pontos que eu quero analisar com você sobre esse texto de Jesus aqui. Hay algunos puntos que queremos analizar junto con este texto de Jesús aquí. Primeiro, o motivo da pergunta de Jesus a Pedro. Primero, el motivo de la pregunta de Jesús a Pedro. Tu me amas? ¿Tú me amas? Veja isso. Mira esto. Jesus não está perguntando algo para ter uma resposta afirmativa ou negativa. Jesús no está preguntando para tener una respuesta afirmativa o negativa. Jesus não está perguntando, Pedro, você me ama? Jesús no está preguntando, Pedro, ¿tú me amas? Para ele ouvir, te amo.
Y no, sin que él diga yo te amo. Jesus não quer ouvir a resposta. Jesús no quiere escuchar la respuesta. Se ele não quer ouvir a resposta, por que ele perguntou? Y si él no quiere escucharla, entonces ¿por qué la preguntó? É muito importante isso que você vai ouvir agora. Es muy importante lo que tú vas a escuchar A Bíblia ahora. Sagrada La Biblia Sagrada nem sempre é um livro de respostas. ni siempre es un libro de respuestas. Na maioria das vezes ela é um livro de perguntas. En la mayoría de las veces es un libro de preguntas. E muito mais do que ler a Bíblia, ela lhe lê quando você está lendo ela. Mucho más de que leer la Biblia es leer cuando la lees. Porque isso nós encontramos na Bíblia 3 padrões de entendimento quando você lê a Bíblia. Porque encontramos en la Biblia 3 padrones de cómo entenderla cuando la leemos. O primeiro, El primero, existe um tipo de pergunta na Bíblia chamado perguntas verticais. existen algunas preguntas en la Biblia llamadas preguntas verticales. Toda vez que você lê a Bíblia, ela vai lhe consultar com esses 3 tipos de perguntas. Toda vez que lees la Biblia ya te va a consultar sobre esos 3 tipos de preguntas. A primeiro tipo de perguntas são perguntas El verticais. primero es preguntas verticales. Todas as perguntas que lhe levam uma reflexão, Todas las preguntas que te llevan a reflexionar, a pensar a sua relação com Deus. a pensar tu relación con el Señor. Então muitas vezes quando você lê a Bíblia, ela levará você a refletir como anda a sua relação com Entonces Deus. muchas veces cuando la leas te va a llevar a reflexionar cómo está tu relación con Dios. O segundo tipo de perguntas são perguntas horizontais. La segunda tipo de preguntas son las preguntas horizontales. Toda vez que você lê a Bíblia, ela também vai lhe levar a refletir sobre como anda a sua relação com o próximo. Toda vez que la leas te va a llevar a reflexionar para ver cómo está tu relación con tu prójimo. O terceiro tipo de Y el pergunta tercer tipo de são pregunta perguntas introspectivas. son las preguntas introspectivas. Muitas vezes quando você lê a Bíblia, ela vai levar você a refletir sobre sua relação consigo mesmo. Muchas veces cuando leas la Biblia te va a llegar a reflexionar sobre ti mismo. Esses 3 conjuntos de perguntas é tudo como se entende a Bíblia. Estos 3 conjuntos va a ser cómo vas a entender la Biblia. Vou te dar 3 exemplos para você compreender o que eu estou Te voy a falando. dar 3 ejemplos para que entiendas lo que te estoy Então, diciendo. quando Adão caiu, Entonces cuando Adán cae, Deus vem Dios e viene pergunta: y le pregunta: onde está você, Adão? ¿dónde estás tú, Adán? Ele não pergunta o que você fez. No le pregunta lo que tú hiciste, Ele pergunta onde você está. le pregunta dónde tú Bom, estás. você acha que Deus não sabia onde Adão estava? ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde él estaba? Se ele sabia, Si él sabía, por que ele perguntou? ¿por qué preguntó? Entendeu? ¿Entendieron? A ideia da pergunta de Deus a Adão aqui La idea de la pregunta de Dios a Adán é aquí levar Adão a refletir a posição que ele perdeu. es llevarlo a reflexionar en la posición que perdió. E é isso que acontece Y es eso que pasa quando pecamos. cuando pecamos. Muito pior do que fazer Más peor de que hacerlo é perder um lugar em es Deus. perder un lugar en Dios. Segundo tipo de perguntas, veja, essa pergunta El segundo tipo de pregunta después de leva esta Adão a refletir a sua relação com Deus. le lleva a Adán a reflexionar su vida con el Dios. O segundo tipo de perguntas, Y en el segundo tipo de em um pregunta, outro exemplo na Bíblia, en el otro ejemplo de la é Biblia, que Deus chega para Caim es que Dios llega donde Caín e pergunta: y le pregunta: onde está o seu irmão? ¿dónde está tu hermano? Ora, será que Deus não sabia? Ahora, ¿será que el Señor no sabía? Caim tinha acabado de matar Abel. Caín había acabado de matar a su hermano. E Deus vem para Caim e diz: onde está seu irmão? Y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu É hermano? evidente que Deus sabia. Dios sabía. E a resposta está na boca de Caim. Y la respuesta estaba en la boca de Caín. Caim diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Y él le dice: ¿por acaso yo cuido de mi hermano? Bom, a resposta é essa, deveria ser. Bueno, la respuesta es esa. Você Debería percebe ser. que agora você entende que Deus está levando Caim a refletir Ahora tú ves que Dios le está llevando a reflexionar na sua relação com seu irmão. su relacionamiento con su Ele hermano. deveria cuidar do irmão Él mais debería novo. cuidar de su hermano. Agora observa algo muito importante. Ahora observa algo muy importante. Deus não cobrou de Adão o filho. Dios no cobró de Adán su hijo. Ele cobrou de Adão a esposa Cobró de Adán a su esposa. e o irmão do outro irmão. Y el hermano de su otro Então hermano. Deus chega para o seu pastor Cuando Dios llega para tu e diz: pastor, como vai a minha le igreja? dice: ¿cómo está mi iglesia? Mas ele chega para você Mas donde llega donde ti e diz: aonde está seu irmão? y te dice: ¿dónde está tu hermano? Então eu quero lhe perguntar: Entonces quiero se preguntarte, você observou que alguém sumiu da casa do Senhor por algum tempo, si tú ves que alguien desapareció de la casa por algún tiempo, quem você acha que isso será cobrado? ¿de quién tú crees que Dios cobrará esto? Aonde está seu irmão? ¿Dónde está tu hermano? Onde está seu irmão? ¿Dónde está tu hermano? Você tem uma responsabilidade muito grande pelo seu irmão.
Tú tienes una responsabilidad muy grande sobre tu hermano. Você percebeu? ¿Tú te diste cuenta? Vosso pastor tem uma responsabilidade pela igreja, que é a noiva de Cristo. El pastor tiene una responsabilidad sobre la iglesia, que es la E novia de você tem Cristo. uma responsabilidade pelo seu irmão. Y tú tienes una responsabilidad sobre tu hermano. Aonde está seus irmãos? ¿Dónde están Onde tus estão? hermanos? ¿Dónde? Agora, será que Deus não sabia? Ahora, ¿será que Dios no sabía? Então ele não fez uma pergunta para ele, Deus, saber onde estava Abel. Entonces él no hizo una pregunta para él saber dónde estaba Abel. Ele fez uma pergunta para Caim saber o que ele tinha acabado de fazer. Hizo una pregunta para que Caín se enterase lo que hizo. São perguntas que nos levam a refletir a nossa relação com o próximo. Hay preguntas que nos llevan a reflexionar sobre nuestro prójimo. Terceiro tipo de perguntas que nós encontramos na Bíblia Tercer tipo de preguntas que encontramos en la Biblia são as perguntas introspectivas. son las preguntas introspectivas. São aquelas que você faz a você mesmo. Son aquellas que tú haces a ti mismo. Como eu estou? ¿Cómo yo estoy? Então Deus chegou para Jacó Entonces Dios llegó donde Jacob e perguntou: y le preguntó: qual é o seu nome? ¿cuál es tu nombre? Essa é a mais engraçada da Bíblia. Esa es la más chistosa Deus de la não Biblia. sabia o nome de Jacó. Dios no sabía el nombre de Jacob. Jacó na Bíblia significa o trapaceiro, aquele que engana. Jacob en la Biblia significa el ladrón, aquel que engaña. Então Deus agora pergunta: Jacó, quem você era? Entonces Dios le pregunta a Jacob: ¿quién tú eras? Quando Deus pergunta o nome de Jacó para Jacó, Cuando le pregunta a Jacob por su nombre, é para que Jacó refletisse como ele estaba mudando seu status. es para él reflexionar cómo estaba con su estatus. Então Jacó responde: meu nome é Jacó. Entonces él le dijo: mi nombre es E Jacob. Deus diz: era, Y Dios le dijo: mas agora era, você é Israel. mas ahora tú eres Israel. Menina dos meus olhos, eu estou transformando sua Yo condição. te estoy transformando en tu condición. Isso é muito importante no padrão bíblico. Y eso es muy importante en el padrón Isso é bíblico. para você entender o padrão da Bíblia de consultar você. Para que tú puedas entender el padrón de la Biblia que consultas. Dito isso, agora você vai entender que Jesus aproxima-se de Pedro Entendiendo eso, tú vas a entender que Jesús se aproxima de Pedro e ele faz 3 perguntas a Pedro. y le hace 3 preguntas. Pode deixar congelado o texto. Puedes dejar el texto ahí. Você vai perceber Tú vas a darte que as cuenta perguntas parecem iguais, que las preguntas parecen mas iguales, não são iguais. mas no son iguales. A primeira pergunta no versículo 15, La primera pregunta en el versículo 15, João 21:15, Juan 21:15, é o motivo dessas perguntas. es el motivo de las A sextas primeira preguntas. pergunta La primera pregunta é Jesus dizendo: Pedro, es le diciendo, Jesús le dijo: Simón, você me ama mais do que a estes? ¿me amas más que a estos? Estes quem? ¿Estos quiénes? Esses outros discípulos. Estos otros discípulos. Para você entender por que Jesus faz essa primeira pergunta a Pedro, Y para que tú entiendas por qué Jesús le hace esta primera pregunta a Pedro, você tem que voltar na traição. necesitas volver Todos estavam reunidos ali na noite da traição, y entender que todos estaban reunidos en la noche de la que foi a traición, mesma noite da ceia. que fue la misma noche de la cena. Estavam todos muito felizes, Estaban todos muy felices. mas de repente Mas de repente o Senhor Jesus diz: de vocês há el de me Señor trair. dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Você sabe a coisa mais importante? ¿Sabes cuál es la cosa más Haviam importante? 12 discípulos Habían 12 e discípulos. Jesus diz: de vocês é o diabo. Y dijo: uno de ustedes es el diablo. Alguém na minha equipe é o diabo. Alguien de mi equipo es el diablo. Você consegue lidar com o diabo na sua equipe? ¿Tú consigues lidar con el diablo en tu equipo? Em nenhum momento Jesus chama Judas de traidor. En ningún momento Jesús llama a Judas de traidor. Ele sabia quem era Judas. Él sabía que era E Judas. mesmo assim, na noite da traição, ele diz: faça o que tens que fazer, amigo. Mismo así en la noche de la traición le dijo: amigo, haz lo que tengas que hacer. Será que Jesus estava sendo falso? ¿Será que Jesús estaba siendo No. falso? No. O defeito das pessoas não podem mudar o seu interior. El defecto de las personas no pueden cambiar tu interior. Há algum tempo atrás, Un tiempo atrás, a minha esposa, minha sogra, meu irmão dizia: todo mundo está vendo que fulano vai te trair. mi esposa, mi suegra y muchas personas de la familia dijeron: estamos viendo que fulano de tal Será te va a que você não está traicionar. vendo? ¿Será que no ves? Então eu dizia: eu vejo tudo. Y yo le dije: yo estoy viendo todo. Por isso que Deus me colocou como pastor. Por eso Dios me colocó como pastor. Porque eu sou o que mais vejo, não o que mais sabe. Porque yo soy el que más veo, no significa Por que que soy el que você más acha sabe. que você tem que ver e eu não?
Si tú tienes que entender que yo veo y algunos no. Então, se você vê tudo, Entonces, si tú ves você não está todo, vendo, todo mundo está vendo que essa pessoa vai te trair. tú estás viendo que esta persona te va a E você está traicionar. tratando ele bem. Y lo estás tratando muy bien. Eu disse, mas esse é o defeito Y dele. yo le dije, es un defecto de él. E eu não mudar a minha qualidade. Y yo no voy a cambiar Eu mi não calidad. posso pecar com o defeito Yo no dele. puedo pecar contra su defecto. Jesus considerou Judas amigo. Jesús consideró Judas su amigo. E mesmo ele sabendo da traição, ele não mudou o seu coração quanto a Judas. Y mismo sabiendo sobre la traición, no cambió su Porque corazón al aquele é o respecto de defeito él. de Judas. Porque era un defecto de Judas. Você já tem muito pecado para pecar com o pecado do outro. Tú ya tienes mucho pecado para pecar con el pecado del O seu otro. coração não pode mudar por causa do coração do outro. Tu corazón no puede cambiar por causa del corazón del E otro. é esse o ponto muito importante aqui Y hoje. este es un punto muy importante Para aquí você hoy. entender o que é amor por Deus, Para que entienda lo que es el amor por Dios. você precisa investigar o seu coração. Necesitas investigar tu corazón. Agora, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Ahora Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Começa a perguntar por outro: sou eu, Senhor? Y uno comienza a preguntarle al otro, ¿será que soy yo, Señor? Sou eu, Senhor? Soy yo, Señor. Veja, eles não sabiam se seriam traidores. Ellos no sabían quién sería el traidor. Pensa o seguinte: se eu tenho um sonho, amor, eu sonhei que eu vou te trair. Yo tuve un sueño, perdón. Imagina, Imagina que la muerte te va a traicionar. eu já perco os dentes só de sonhar. Yo ya aprieto los dientes solamente de soñar. Ainda mais se eu disser: será que vou? Aún más y decir, ¿será que voy? O Jesus está dizendo: um de vocês vai me trair. Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a E traicionar. eles não sabem se vão ou, não, ou Y se ellos não ni vão. siquiera saben si son ellos o no. Será que sou eu? ¿Será que soy yo? Se sou eu no lugar de Jesus, eu digo: mas me diga você. Si soy yo Jesús en su lugar, diría, ¿será que sos tú? Eles estavam andando com Jesus e não sabiam se eram traidores ou não. Ellos estaban caminando con Jesús y no sabían si eran traidores o no. Mas no meio de todos eles, Mas en medio de todos ellos, se levantou uno se levanta y dice, y dijo, eu morro por ti, yo moriré por ti darei minha vida. por ti daré mi vida. Quem foi? ¿Quién fue? Pedro. Pedro. Foi Pedro que prometeu um tipo de amor e entregou outro. Fue Pedro que prometió un tipo de amor y entregó otro. Agora Jesus, no dia da traição, Ahora Jesús en el día de la traición, no dia da ceia, en el día de la cena, ele diz que seria traído. él dijo que sería traicionado. E Pedro garantiu a Jesus que não o trairia. Pedro le garantizó que no le, Ele diz: que no eu traicionaría. não sou traidor, eu morro por Y le você. dijo, yo no soy traicionador, yo muero por ti. Você entende agora? ¿Tú entiendes ahora? Depois, quando Jesus ressuscita, ele vem atrás em primeiro lugar de quem? Después cuando él resucita, Jesús va atrás de dónde? De Pedro. ¿De quién? De E Pedro. ele aborda Pedro com essas três perguntas. Cuando llega donde Pedro le dice, le pregunta Na tres realidade, preguntas. você vai ver o contexto. Y le dije, tú vas a comenzar a ver el contexto. Você vai perceber que Jesus, ele continua a conversa da ceia. Y entender que Jesús aún continúa sobre la conversación de la cena. A primeira palavra de Jesus a Pedro, La primera palabra de Jesús a Pedro, como estávamos dizendo, como estábamos diciendo, você me ama? ¿tú me amas? Ele nem disse: e aí, Pedro, quanto tempo? No le dice, hola Pedro, ¿cuánto tiempo? Quanta saudade. Estaba te extrañándote. A primeira palavra de Jesus a Pedro: La você primera me palabra ama de mais Jesús do a que os Pedro, 12? ¿tú me amas más que los 12? Os 11? Que los 11? Imagina o choque de Pedro: nem bom Imagínate dia, el boa shock de noite. Pedro. Ni siquiera me dijo buena noche. Você vai perceber que é uma continuidade do assunto da ceia. Y te vas a dar cuenta que es una continuación Me del asunto ama de la mais cena. do que os outros. Me amas más que los otros. Jesus não está fazendo uma competição de quem mais ama ele. Jesús no está haciendo una competición de quién más lo ama. Foi Pedro que prometeu que o amava Fue mais. Pedro que lo amó, que le dijo que lo amaba Ele más. que disse: eu não vou te trair, eu te amo mais do que os outros. Fue él que le prometió, le dijo, yo te amo más que los otros. Jesus não perguntou nada, foi Pedro que disse. Jesús no preguntó nada, fue el mismo Pedro que dijo. Na realidade, En la realidad, você vai se lembrar tú te vas a acordar que Jesus não quer ouvir de Pedro: te amo. que Jesús no quiere escuchar de Pedro, te A amo. pergunta de Jesus a Pedro não é: Pedro, realmente você me ama mais que os La outros? pregunta de Jesús a Pedro no es, Pedro, ¿realmente me amas más A que los pergunta otros? de Jesus é: você me ama como? La pregunta de Jesús es, ¿me ¿Qué amas tanto? cómo? ¿Qué tanto? Qual é o tipo de amor que você realmente tem por mim? ¿Cuál es el tipo de amor que realmente tú tienes por Então mí? Jesus vem e diz: você realmente me ama mais do que os outros? Entonces Jesús le dice, ¿realmente tú me amas más que los otros? E por quê?
¿Por qué? Eu quero que você entenda o que Jesus quer saber aqui. Y yo quiero que tú entiendas lo que Jesús quiere É saber a aquí. intensidade do amor. Es la intensidad del amor. E não apenas se existe ou não amor. Y no apenas si existe amor o no. Então a minha filha todo dia pergunta: pai, você me ama? Entonces mi hija todos los días me pregunta: papá, ¿tú me Eu amas? disse, muito. Y yo le digo muito. Ela diz, que tanto? Y ella me dice: ¿qué tanto? Muito. Mucho. Aí ela desiste e diz, que tamanho? Y ella me exige el tamaño. Eu digo, do tamanho do universo. Y yo le digo que es el tamaño del universo. Ela não quer ouvir eu dizer te amo. No quiere escuchar el simplemente yo te amo. Ela quer saber como, quanto, que tamanho, a intensidade do Ella amor. quiere saber el cómo, el cuánto, el tamaño y la intensidad de mi amor. Essa é a ideia de Jesus. Esta es la idea de Jesús. Qual o tipo, o tamanho do amor que você tem por mim? ¿Cuál es el tipo, el tamaño de amor que tú tienes por Então, mí? o que Jesus quer de Pedro Entonces lo que Jesús quiere de Pedro é levar ele a um lugar de reflexão ao tipo de amor que ele deveria ter por es ele. llevarlo a un lugar de reflexión del tipo de amor que tenía por Jesús. E por quê? ¿Y por qué? Por pelo menos dois motivos. Por lo menos por dos motivos. A pergunta de Pedro, La pregunta de Pedro: me ama mais que os outros? ¿me amas más que los otros? Ele prometeu um amor intenso Él le prometió un amor intenso a ponto de dar a vida por ele, a punto de dar su vida por mas él, ele não entregou. mas él no lo entregó. E em segundo lugar, En segundo a lugar, avaliação do amor. la avaliación del amor. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Veja bem, Mira bien, Jesus pergunta uma coisa Jesús pregunta una cosa e Pedro responde outra. y Pedro le responde otra. Nós já ouvimos várias vezes Nosotros ya escuchamos varias que veces existem três tipos de amor na Bíblia, que existen tres tipos de amor en la mas na Biblia. realidade são quatro tipos de amor na Mas en Bíblia. realidad son cuatro. Para cada tipo de amor na Bíblia tem uma palavra. Para cada tipo de amor en la Biblia hay Não una é a palabra. mesma coisa. Y que no es la misma cosa. Por exemplo, há na Bíblia um amor, Por ejemplo, en la Biblia hay un amor. da palavra grega chamada amor estorge, En la palabra griega se llama estorge, que significa amor familiar. que significa amor familiar. É o amor de mãe para filho, filho para mãe. Es un amor de madre para hijo y de hijo para madre. É o amor de família. Es un amor de familia. É um amor diferente. Es un amor Há diferente. um outro tipo de amor Hay un otro tipo de amor. que é chamado de amor ágape. Es un amor llamado ágape. Esse é o mais conhecido. Ese es el más E nós conocido. interpretamos por amor de Deus. Y lo interpretamos como el amor de Dios. Mas a interpretação não é só amor de Deus, é amor sacrificial de Deus. Mas lo interpretamos no solamente como su amor, mas un amor sacrificial. Esse amor só cabe a Jesus. Ese amor solamente cabe a Jesús. Nem mãe consegue ter esse Ni amor. siquiera madres pueden tener Mas ese a amor. mãe ame com amor ágape. Y la madre ama con un amor ágape. Hoje, a maior morte que existe no mundo é de crianças, Hoy filhos la de mães. mayoría de las muertes que en estos días es de niños. Está aí o para comprovar isso. Está ahí el asunto para comprobar. Um outro tipo de amor na Bíblia é o eros. El otro tipo de amor en la Biblia es el amor eros. E nós chamamos de amor, mas a Bíblia não chama de amor. Lo llamamos de amor, mas la Biblia no lo llama de É amor. o ato sexual, é a atração sexual. Es el acto sexual o la atracción sexual. O outro tipo de amor é o filéus. Y el otro tipo de amor es el fileos. A gente brinca que isso é só em português, você não vai saber traduzir. Amor filezinho. Es un amor que ellos inventaron. Muy bueno, muy bueno. Vas a ganhar um pendrive em espanhol. Aleluya. Essa ele foi rápido. Gracias. Vejamos o que Jesus está dizendo. Entonces vean lo que Jesús está Quando diciendo. Jesus vem a Pedro, Cuando Jesús ve a Pedro, ele faz uma pergunta a Pedro él le hace una pregunta. e Pedro responde outra coisa. Y Pedro le responde con otra Jesus disse: cosa. Pedro, Jesús le dice: Pedro, agape-me. tú me agape, Não, pode dizer agape-me. tú agape mí, Agape-me me ama de forma sacrificial. tú me amas de una manera sacrificial. A resposta certa de Pedro deveria ser: Senhor, agapau, Y la respuesta correcta de Pedro debería ser agapal, que significa te amo a ponto de morrer. que significa te amo a punto de morir. Mas Pedro não responde agapau. Mas Pedro no responde agapal. Ele responde: Senhor, fileus-me. Y él le responde: Señor, fileos me. Fileus-me significa eu gosto de você. Fileos me significa tú me Mas gustas. Jesus não perguntou isso. Pero Jesús no le hizo esa Ele pregunta. perguntou: você me ama a ponto de morrer? Le preguntó: ¿tú me amas a punto de morir? Pedro responde: eu gosto. Y Pedro dice:
tú me gustas. Não é a mesma coisa. Y no es la misma cosa. Mas Jesus está perguntando por quê. Y Jesús está diciendo el Porque porqué. lá na noite da ceia, Porque ahí en la noche de la cena, Pedro disse: Senhor, Pedro le dijo, Señor, agapau. agapal. Ele não disse filéus. Él no dijo fileos. Ele disse: eu te amo a ponto de dar a minha vida. Él le dijo, yo te amo a punto de dar mi vida. Então quando Jesus vem, ele continua a conversa. Entonces cuando Jesús viene, la Ele conversación diz: continúa. agape-me. Y él le dice, agape-me. Pedro diz: Pedro le filéus. responde, fileos. Jesus volta a insistir. Ele faz Jesús 3 vuelve a perguntas. insistir porque hace la tercera vez. Segunda vez. La segunda vez, Pedro, agape-me. Pedro, agape-me. Pedro diz: Pedro le Senhor, dice, filéus-me. Señor, fileos-me. Eu gosto de você. Tú me gustas. No entanto, a terceira vez, En cuanto a la tercera vez, Jesus disse: tá bom, Pedro. está bien, Pedro. Filéus-me. Fileos-me. Diz a Bíblia, você vai ler que Pedro ficou magoado, Dice la Biblia que Pedro se quedó entristecido. entristecido. É diferente a palavra entristecido. Quando alguém está Amargurado. magoado, herido. Se quedou herido. Ele ficou ferido com Jesus. Él se quedó herido con Jesús. Novidade, crente ficar ferido, magoado. Novedad, no hay ninguna novedad en los creyentes quedarse heridos. Mas se Pedro magoou com Jesus, quanto nós com os nossos Mas si pastores? Pedro fue herido con Jesús, ¿cómo somos nosotros con nuestros Mas olha pastores? como Pedro estava muito sensível. Y mira cómo Pedro estaba tan sensible. Magoar com Jesus por Jesus perguntar. Se quedó herido porque Jesús le preguntó. Mas Pedro sabia que Jesus estava tocando na ferida da traição. Porque Jesús sabía que estaba tocando en su herida de la traición. Jesus estava curando aquela traição de Pedro de ter negado ele, Jesús estaba queriendo curar esa herida de cuando lo traicionó. abrindo a ferida, não é fechando. No es cerrando la herida, mas abriéndola. E Pedro percebe isso. Y Pedro se da cuenta de E esto. fica ferido com Jesus pelo tipo de Y pergunta. se queda herido con Jesús por el tipo de pregunta que Então le ele hizo. diz: tu sabes. Entonces él le respondió, tú sabes. Isso é tão importante, Y eso es tan importante, mas tão importante, más tan importante, que a ideia de Jesus aqui no contexto das perguntas que la idea de Jesús aquí en el contexto de las são preguntas duas situações. son dos Se situaciones. você me ama, Si tú me amas, apacenta a minha igreja. cuida de mi iglesia. Jesus não disse: se você ama a igreja, continue pastor dela. Él no le dijo, si tú amas a la iglesia, continúa E pastoreándola. por que ele não disse ¿Y isso? por qué no le dijo Porque eso? só o nosso amor pela igreja não nos mantém pastoreando ela. Porque solo nuestro amor por la iglesia no nos mantiene Mas é pastoreándola. o nosso amor por Jesus que nos mantém pastoreando a Mas igreja es dele. nuestro amor por Jesús que nos mantiene pastoreando la iglesia. E sabe por quê? ¿Y saben por qué? O dia que você achar uma igreja perfeita, El día que tú encuentres una iglesia perfecta, não vai para lá. no vayas allá. Você vai estragar aquela Porque tú la igreja. vas a arruinar. Porque não tem igreja Porque perfeita. no existe iglesia perfecta. Porque não tem pessoas perfeitas. Porque no hay una persona A igreja é perfecta. constituída de muitos defeitos. La iglesia es constituida por muchos defectos. Muita gente com muitos defeitos. Muchas personas con muchos defectos. Então Jesus diz: você tem que me amar para continuar. Entonces Jesús le dice, tú tienes que amarme para Você continuar. vai se decepcionar e vai decepcionar. Tú te vas a decepcionar y vas a decepcionar. Eu não te decepciono. Yo no te Então é decepciono. o seu amor por mim que te mantém no caminho. Entonces es el amor que tú tienes por mí que te mantiene en el camino. Outra coisa, Y otra cosa, Jesus entendeu que Pedro tinha abandonado ele Jesús había entendido que Pedro lo había abandonado quando ele abandonou a igreja. cuando él abandonó a la iglesia. Porque ele não disse: você me ama, continue a me amar. ¿Por qué no le dice, si tú me amas, continúa amándome? Ele disse: se você me ama, continue na igreja. Él le dijo, si tú me amas, continúa en la iglesia. Não tem como você amar a cabeça e odiar o corpo. No hay como tú amar a la cabeza y odiar al cuerpo. Duas coisas importantes aqui. Y hay dos cosas importantes Primeiro, aquí. você não conseguiria amar um amigo que odeia sua esposa. No conseguirías amar a su amigo, pero odiar a su esposo. Por dois motivos. Por dos motivos. Porque você ama sua esposa. Porque tú amas a su E esposa. porque ela não iria deixar você ser amigo desse amigo. Y porque tú no irás a dejar de ser el amigo del amigo. Como
você pode dizer eu amo Jesus, mas não gosto da igreja? ¿Cómo puedes decir yo amo a Jesús, mas no me gusta la iglesia? Não tem como você dizer eu sou a igreja, No hay como decir yo soy la iglesia, apartado da igreja. alejado de la iglesia. Não tem como você andar por Londres No hay como tú caminar e por alguém olhar e Londres dizer assim, ó narigão, cadê o seu corpo? y alguien decirte, narigudo, ¿dónde está tu cuerpo? Ô dedão, cadê o seu corpo? O dedón, ¿dónde está tu Você cuerpo? diz, não, eu sou o corpo. No, Dios, soy el cuerpo. Você já viu isso? ¿Tú ya viste esto? Um corpo andando sem cabeça? El cuerpo andando sin cabeza Ou uma cabeça sem corpo? o una cabeza sin Jesus cuerpo. não é separado da igreja, e a igreja não é separada de Jesús no es Jesus. separado de la É iglesia, y la um iglesia só no es corpo. separada de Jesús, es un solo O cuerpo. nosso amor por Jesus está ligado ao nosso amor pelo próximo. Nuestro amor por Jesús está conectado con nuestro amor al Jesus prójimo. deixou isso muito claro Jesús dejó esto muy claro. quando ele disse: como você pode dizer que ama a Deus que não vê? Y cuando Jesús dice, ¿cómo puedes amar a tu prójimo sino al Dios que tú no ves? Se você não consegue amar o próximo que vê. Si no consigues amar a tu prójimo que sí lo ves. Bom, eu vou testar agora Eu vou o fazer- tipo de amor que pensamos ter por Jesus. Voy a comenzar a hacer el test del tipo de amor que pensamos por Jesús. Quantos aqui le gustam de perros? ¿Cuántos de aquí gustan de cachorro? Invertiu a hora. Você gosta de cachorro? ¿A ti te gustan de Pets, perros? pets, de modo geral. Perros. Pets. Pets en general. Quem gosta de pets? ¿A quién le gustan los pets? Imagina que você tem um vizinho terrível. Imagínate que tú tengas É o un pior vecino vizinho do mundo. terrible, el peor del E a mundo. casa dele pega fogo. Y en su casa se E ele enciende. precisa ser salvo. Y él decide ser salvo. E a sua casa também pega fogo na mesma hora e o seu pet precisa ser salvo. Y su casa también se enciende de fuego y sus pets también necesitan ser salvos. E você só pode salvar um. Y tú solamente puedes salvar a uno. Responda só para você. Responda solamente a ti dentro Agora de ti. você vai saber se ama Jesus. Ahora tú vas a saber si amas a Jesús. Agora vem a segunda pergunta. Ahora viene la segunda pregunta. Responda para Y você. respóndete para ti. Você realmente ama o Senhor? ¿Tú realmente amas al Señor? Viu? ¿Viste? Não tem como você amar Jesus sem estar também apaixonado pela obra dele. No hay como estar apasionado por Jesús sin estar apasionado por su obra. É o sonho dele. Es el sueño de É Él. a maior paixão dele, porque ele deu a sua vida. Es su mayor pasión porque entregó su vida por ella. Deus não separa isso. Dios no separa esto. Por isso que Jesus disse: você me ama, continue amando a igreja. Por eso es que cuando Jesús le dice, me amas, entonces continúa amando a la iglesia. Compreendeu? ¿Entendieron? Um outro ponto importante Un otro punto importante que você precisa entender aqui que tú necesitas é entender que Jesus aquí, está levando Pedro a refletir, es que Jesús está llevando a após Pedro ele ter traído ele, negando, a reflexionar después de haberlo sobre traicionado o nível do amor. sobre el nivel de Então a amor. pergunta de Jesus é: que tipo de amor você tem por mim? Entonces la pregunta de Jesús es, ¿qué tipo de amor tienes por mí? Storge, ágape, eros ou filéus? ¿Es égopes, ágape o eros o Por fileus? isso que ele muda o contexto da pergunta. Y es por eso que él cambia el contexto de la pregunta. Isso é tão importante Y eso es tan para importante você refletir para que tú a sua reflejas relação com Deus. tu relación con el Señor. Porque o único amor Porque el único amor que Deus aceita de seus que servos Dios acepta de sus servos é aquele que Ele dá aos seus servos. es aquel que Él da por sus siervos. Jesus deixou muito claro uma coisa: Y Jesús dejó claro una cosa. quem me nega diante dos homens Quien me niega delante será de los negado hombres diante de Deus. será negado delante de Dios. Eu não aceito um amor Yo no acepto un que amor não deixa tudo. que no lo deja todo. Jesus não quer que você deixe tudo, Jesús no quiere que tú dejes mas Ele todo. quer que você não coloque nada na frente Mas dele. Él quiere que tú no coloques nada delante de Él. Qualquer amor qualquer coisa que está em seu coração que substitui o amor de Jesus é chamado de ídolo. Cualquier cosa que sustituya el amor en tu corazón de Jesús se llama ídolo. Qualquer coisa Cualquier cosa que se coloca na frente de Deus no nosso coração que se é coloca outro Deus. delante de Dios en nuestro corazón es otro Dios. Então todo dia quando eu vou orar eu falo: Senhor, eu te amo mais do que minha esposa, Entonces todo día cuando yo oro yo le digo, Señor, yo te amo más que mi esposa, te amo mais do que meus filhos, te amo más que a mis hijos, te amo mais do que tudo que o Senhor me deu. te amo más de todo lo que me diste.
Na realidade, En realidad, se você amar qualquer coisa acima de Deus, si tú amas cualquier cosa encima de Dios, ao invés de te levar a um lugar de bênção, te levará a um lugar de maldição. en vez de llevarte a un lugar de bendición, te llevará a la maldición. Mas não tem como você dizer, Deus eu amo, só não gosto dos crentes. No tienes como decir, a Dios yo amo, mas no me gustan los Já creyentes. te expliquei isso. Ya te expliqué eso. Não é só crente que você tem que amar. No es solamente a creyente Muitas que vezes é tienes que mais amar. fácil. Porque unas cosas es más Você tem que fácil. amar todos. Tú tienes que amar a todos. Eu vou te explicar como isso é importante. Te voy a explicar cómo eso es importante. Muitas vezes nós nos decaímos do amor de Deus. Muchas veces nosotros caímos del amor Você de vai Dios. se lembrar Te vas a que acordar Pedro não mente para Jesus sobre amá-lo de forma sacrificial. que Pedro no miente de amar a Jesús de una manera Na sacrificial. noite da traição, En la noche de la ele traición, arranca a espada e parte a dar a sua vida por Jesus. él arranca su espada para comenzar a dar su vida por Então o Jesús. que levou Pedro a negá-lo depois? Entonces, ¿qué lo llevó a negarlo después? Pare para pensar. Para pensar. Pedro realmente pensava que amava Jesus. Pedro realmente pensaba que amaba a Jesús. Agora pense comigo. Ahora piensa Se conmigo. Pedro que andou com Jesus não tinha um amor suficiente, Pedro que amó con Jesús no tenía un amor suficiente. você acha que o nosso é? ¿Tú piensas que el nuestro es? Eu vou te dar um exemplo sobre decair do amor de Deus. Yo te voy a dar un ejemplo sobre el decair del amor de A Dios. Bíblia muitas vezes cita La Biblia muchas veces dice, a palavra amor, primeiro amor, que é o amor original. habla sobre el primer amor, que es el primer amor E ela diz, original. volta ao amor original. Y ella dice, vuelve al amor original. A palavra voltar ali é volte várias vezes quanto necessário. La palabra volver en el original es volver cuantas veces sea Então a Bíblia necesario. deixa claro que de quando em quando nós temos que refletir como anda o nosso amor para com Deus. Porque la Biblia nos dice que de vez en cuando necesitamos reflexionar cómo está nuestro Por amor isso para que Dios. Pedro recaiu do amor. Por eso que Pedro recayó del amor. Ele realmente estava disposto a dar a vida por Jesus. Él estaba dispuesto realmente a dar su vida Mas por o amor Jesús. dele diminui depois. Mas su amor disminuye después. Não sabemos por quê, Y no sabemos por mas qué. provavelmente por ver a fragilidade humana de Mas tal vez Jesus. por ver la parte frágil de Jesús Ele humana. fica muito triste Y él se pone muy triste. e aquilo vai diminuindo a intensidade do amor dele. Entonces eso disminuye la intensidad del Para você amor de él. entender a gravidade disso, Y para que tú entiendas la gravedad de esto, observa Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 5. observa Apocalipsis del versículo 2 Para você del 1 a 5. compreender como nós entendemos se amamos a Deus ou não. Para que tú entiendas cómo nosotros amamos al Señor o no. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 5. Apocalipsis 2 del 1 al 5. Aqui nós temos a ideia da igreja de Éfeso. Aquí no tenemos la iglesia de Éfeso, A igreja de Éfeso também teve um grande avivamento. cuya cual tuvo un gran avivamiento. O apóstolo Paulo ganhou a cidade toda de Éfeso. El apóstol Pablo ganó toda esa ciudad para Jesús. É o terceiro maior avivamento do Novo Testamento. Es el tercer mayor avivamiento en el Nuevo Toda a Testamento. cidade se converteu. Toda la ciudad se convierte. A Bíblia diz que milagres e maravilhas aconteciam naquela La cidade. Biblia dice que milagros y maravillas pasaban en esa ciudad. Mas 50 anos depois, Pero 50 años después, senhoras e senhores, eu estou dizendo 50 anos depois, entiende que solo te estoy diciendo 50 años Jesus después, vem à mesma igreja de Éfeso Jesús viene a la misma iglesia de e Éfeso diz: vocês abandonaram o amor original. y les dice, ustedes abandonaron el amor Eu não estou original. falando de 2000 anos como é a Europa pós-cristã hoje. Yo no estoy hablando de 2000 años después. Eu estou Como falando de Europa, que é 50 anos. Estoy diciendo sobre Aquela 50 igreja años. não era nem sombra de como amar a Deus, Esa iglesia ni siquiera tenía la sombra de cómo amar al Señor. mas ela não percebeu que decaiu do amor. Mas ella no se dio cuenta que su amor decayó. Vamos analisar esse texto. Vamos a analizar el texto. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Eso es lo que dice, que tiene 7 estrellas en su mano derecha. As estrelas aqui são os pastores. Y las estrellas aquí son los pastores. Os pastores, viu, meninos? Los pastores, ¿viste? Veja que estrela aqui Mira que é estrella o termo aquí de brilhar, es en un término de é o brillar. termo de ser destaque ali. Es un término de destacarse ahí. Não é termo de ser astro ou famoso. No es un término de ser astro E o Jesus famoso. chama os pastores de estrelas. Y Jesús lo llama de Não somos estrellas. nós.
nosotros Essas pastores, estrelas aqui estas estrellas aquí, são os pastores de cada uma das 7 igrejas. son los pastores de cada una de las Jesus 7 também iglesias. diz que ele anda no meio desse candelabro que compõe as estrelas. Jesús está mirando este candelabro que compone estas estrellas. Esse candelabro são as igrejas. Y el candelabro son las A iglesias. Bíblia diz que Jesus está em todas as igrejas. La Biblia dice que Jesús está en todas las iglesias. Até nas 5 que eram um péssimo exemplo, Hasta las 5 que estaban después del ejemplo. até nas 2 que eram bons exemplos. Y hasta las 5 que son buen ejemplo. Uma coisa que nós aprendemos aqui Y una cosa que é aprendemos que em aquí alguma igreja Jesus está de forma sendo adorado. es que en una de estas iglesias Jesús está siendo E adorado. ele ama estar ali. Y él ama estar ahí. Em outra, Y en otra ele está de forma a investigar. está de forma de Mas ele investigador. está em todas caminhando. Mas está caminando por E o todas. que é importante nesse texto Lo que es importante é en a este palavra texto que ele use. Eu conheço, eu vejo e eu ouço. es la palabra que dice: yo conozco, yo veo, yo Eu escucho. estou vendo o que todas as igrejas estão fazendo. Yo estoy viendo lo que todas las E iglesias eu hacen. caminho no meio de todas, as Camino en el medio boas de e as todas ruins. de ellas, porque todas son mías. Então veja, quando você chegar diante do trono branco, Entonces miras, cuando llegues delante del trono blanco, Jesus não vai dizer, fulano, Jesús nos va a decir: mira, fulano, vem aqui e me conta o que você viu de ciclano. ven aquí, cuéntame lo que viste de O quê? Ciclano. Qual o pecado que você viu de Beltrano? ¿Cuál es el pecado que viste de Beltrano? Ele vai chamar cada um e cada um dará conta de si. Él va a llamar a cada uno y cada uno dará cuenta de sí mismo. É ele que vê, Es él que ve, é ele que ouve. él es el que Ele escucha. está andando em todos os lugares. Dios camina en todos los lugares. Alguns ele é adorado e ama estar ali. Algunos él es adorado y él ama Mas estar ahí. a outros ele está investigando e anotando no livro. Y en otros él está investigando y anotando en el Cuidado libro. quando você falar a igreja. Cuidado cuando digas la iglesia. Você está falando mal da mulher de alguém. Estás hablando mal de la mujer de alguien. Preste muita atenção nisso. Presta mucha atención en eso. Então Jesus continua Entonces Jesús continúa na sua carta às igrejas. en su carta a las iglesias. A partir do verso 2, A partir del versículo 2. ele diz assim: E ele diz: conheço as tuas obras, Conozco tus obras, o teu labor, tu trabajo, tua perseverança, tu perseverancia. que não pode suportar homens maus. Sé que no puedes soportar a los malvados. Gente, Gente, todos gostaríamos de congregar nessa igreja. todos nos gustaría estar en esta Nós vamos iglesia. analisar aqui que é uma igreja teologicamente perfeita, Podemos decir que es una iglesia teológicamente perfecta. uma igreja socialmente perfeita, Una iglesia socialmente perfecta. uma igreja doutrinariamente perfeita. Una iglesia que es la doctrina perfecta. Mais do que isso, uma igreja moralmente perfeita. Más que es una iglesia moralmente perfecta. Jesus elogia sua teologia. Jesús habla sobre su teología. Jesus elogia sua ação social, Habla suas bien sobre obras. sus acciones sociales, sus obras. Jesus elogia sua doutrina e sua apologética. Jesús habla bien sobre su doctrina y su apologética. Ele elogia também sua disciplina, Y pastor habla Adilson. bien también sobre sus disciplinas. Ele deixa claro que aquela é uma igreja aos olhos dos homens impecável. Y deja claro que es una iglesia delante de los hombres impecable. Se você não tem muito discernimento, você não vê defeito nessa igreja. Si tú no tienes discernimiento, tú no ves el defecto en esta iglesia. Isso me ensina uma coisa: Y esto me enseña una que você cosa. pode estar com Deus em doutrina, Que tú puedes estar con Dios en mas doctrina, com o diabo em conduta. mas con el diablo en conducta. Você pode ter Deus na mente e o diabo na ética, no coração. Puedes tener Dios en la mente, mas con el diablo en la ética, en Você el pode corazón. ter uma teologia perfeita Puedes tener una teología e uma perfecta, prática diabólica. una práctica diabólica. Escute mais isso. Escuche más esto. Ele está na fase de elogio. Está en la fase de hablar bien. E ele elogia tudo aquilo que os homens podem ver em Éfeso. Y habla bien sobre todo lo que los hombres pueden ver en Mas Éfeso. quando ele entra em foro íntimo, Mas cuando habla sobre lo íntimo, mente naquilo que ele pode ver, especialmente en aquello que él quando puede os ver. irmãos de Éfeso não esperavam. En cuanto a los hermanos de Éfeso Então, no esperaban. qual é o maior pecado de Éfeso? ¿Cuál es el mayor pecado de Éfeso? É o maior pecado da Bíblia. Es el mayor pecado de la É Biblia. pior do que qualquer coisa. Es peor de que cualquier cosa. Vamos analisar. Vamos a analizar. Verso em diante. E tens perseverança, Has perseverado e suportastes provas por causa do meu nome, y sufrido por mi nombre sin e desanimarte. não saíste da igreja. Esta es la iglesia. Significa que você pode passar um cristianismo a vida toda sem amar Jesus. Eso significa que puedes pasar una vida entera sin amar a Jesús.
Você quer ver o resto do texto? Mire el resto del texto. Continua. Continúa. Tenho, porém, contra ti Sin embargo, tengo en tu contra o fato de abandonar o teu amor original, que é o primeiro amor. que has abandonado tu primer amor. Sabe o que é a coisa mais importante nesse texto? ¿Sabe lo que es lo más importante de Essa este igreja texto? também decaiu do amor. Esta iglesia también decayó del Você amor. não vai perceber quando tiver esfriado. Tú no te vas a dar cuenta cuando estés más frío. Você só vai perder algumas atitudes que você amava fazer, Vas a comenzar a perder algunas actitudes que amabas que hacer. é vida de oração, Es una vida de oración, meditação da palavra, meditación de la palabra, paixão pelos cultos ao pasión por Senhor. los cultos al Señor. Não, mas eu continuo amando a Deus. No, mas yo continúo amando al Señor. Não. No. De acordo com a Bíblia, não. De acuerdo con la Biblia, no. Agora olha que coisa mais interessante. Ahora mira la cosa tan interesante. Quando essa igreja esfria, Cuando esta iglesia se enfría, Jesus não trata ela com uma condição natural, normal. Depois você melhora. Jesús no la trata algo como algo natural y dice, no, después Ele tú vas a não mejorar. bajula aquela igreja. Él no comienza a hablar bien sobre esta iglesia. Vem aqui, Y le dice, ven aquí, vamos melhorar isso. vamos a mejorar en esto. Olha o que ele diz no próximo texto, quando Mira ela lo que le cai dice do en el primeiro próximo amor. texto. Lembra-te, pois, de onde caístes. Recuerda de dónde has caído. Nós não estamos falando de adultério, No estamos hablando não de estamos adulterio, falando de prostituição, no estamos hablando de não estamos falando de prostitución, roubo, homicídio. de robo o homicidio. Mas essa é a maior queda de todas. Mas esta es la mayor caída de todas. Porque se você cai dessa altura, você nem percebe. Porque si tú te caes de esta altura ni siquiera Ele te das diz que cuenta. aquele que esfria, Él dice que aquel que se ele enfría cai. se cae. O que é interessante que ele diz, você lembra o que fez você perder o seu fervor Es espiritual? interesante lo que le dijo. Acuérdate lo que te hizo enfriar espiritualmente. Muita coisa leva você a se esfriar com Deus. Muchas cosas te vas a enfriar con el Señor. E agora o Senhor quer que essa igreja reflita o que esfriou eles. Y ahora quiere que esta iglesia reflexione lo que los enfrió. E Deus trata isso como um grave pecado. Dios trata esto como un pecado grave. Por isso que ele não usa a palavra, olha, vamos lidar com isso de maneira natural. Por eso él no usa de manera natural, vamos a tratar. Ele usa a palavra arrepende-se. Él usa la palabra arrepiéntanse. Não é arrepende-se de adulterar, de mentir, de roubar, tudo isso você tem que se No es arrepender. arrepentirse de matar y adulterar, de eso tú tienes que arrepentirte. Mas ele diz, arrepende-se de não me amar como eu espero, como você prometeu. Él dice, arrepiéntete de no haberme amado de la manera como yo esperé. Arrepende-se de estar frio. Arrepiéntete de estar frío. Arrepende-se de não ter fervor. Arrepiéntete de no tener fervor. Então uma pessoa chegou no meu pastor Entonces una persona llegó donde mi e pastor disse, y le dijo, pastor Luciano, Pastor Luciano, eu peço que o senhor ore por mim. yo pido que tú ores por mí, Eu estou em crise. porque estoy en crisis. Ele disse, sim, minha irmã, Él dijo, sí, mi hermano, porque eu perdi o primeiro amor. porque yo perdí el primer amor. O Luciano, com aquele amor de português, Y ese Luciano con ese amor ser portugués, direto ao ponto, assim como português e italiano. que es directo al punto como el portugués italiano. Ele olhou, então você não está. Qual a palavra que eu disse antes? Você não está triste, em crise. Y le respondió, entonces tú no estás triste Na ni en realidade, crisis. você não está em crise. En realidad tú no estás en Você crisis. está em pecado. Tú estás en pecado. Ela tomou um susto. Ella tomó un susto Eu não posso te ajudar. y le dijo, yo no A puedo Bíblia não ayudar. manda eu orar por seu arrependimento. Que el Señor no me manda a orar por Ela tu manda você se arrepentimiento. posicionar e se arrepender La de Biblia estar manda que tú decaída arrepientas do y te amor. posiciones sobre tu caída del amor. Ele diz, você está em pecado. Y le dice, tú estás en Ela pecado. falou, então o que eu tenho que fazer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voltar-se para mim. Vuélvete a mí. Só tem uma resposta para a frieza espiritual. Solo hay una respuesta para el enfrío espiritual. Voltar-se para Deus de todo o seu coração. Volver al Señor de todo corazón. Arrepender-se de um amor religioso. Arrepentirse de un amor E religioso. ter um amor que queima o coração. Para tener un amor que quema el corazón. John Wesley chamou isso de dia do coração aquecido. John Wesley lo llamó del día del corazón caliente. Muitos jovens e adolescentes e crianças ontem Muchos jóvenes y adolescentes ayer foram para suas casas depois das reuniões de ontem. fueron a sus casas después de las reuniones de E ayer. acho que alguns irmãos me falaram, a menina do Marcos Sapelli disse,
que nem conseguia andar porque o corpo dela inteiro queimava. La niña de Marcos apela y dijo, ni siquiera podía caminar porque su cuerpo entero quemaba. O amor, ele começa a queimar o coração e ele queima todo o corpo. El amor comienza a quemar el corazón y quema el cuerpo entero. Wesley, quando recebeu esse amor por Jesus, Wesley, cuando recibió este amor por Jesús, ele chamou isso de dia do coração aquecido. lo llamó del día del corazón E caliente. aquilo queimou ele por anos. Y eso lo quemó por años. Os discípulos no caminho de Emaús disseram: Los discípulos en el camino de Emaús dijeron, queimava o nosso coração enquanto ele, Jesus, falava. no ardía nuestro corazón en cuanto Jesús hablaba. Jeremias diz que suas palavras são como fogo. Jeremías dice que sus palabras son como O que fuego. Deus espera Lo que Dios é espera que toda vez que você falar dele, que toda vez que tú hables de você él, queime. tú quemes. Isso não seja só aqui. Y que no sea solamente aquí. Então não tenha medo de ter essa sensação de ardor por Y Jesus, no tengas miedo de tener esa sensación de arder por Jesús, de queimar por de Jesus, quemar por Jesús, de queimar, de quemar, de chorar. de llorar. O corpo Un cuerpo não suporta o toque de Jesus. no soporta el toque de Jesús. A alma El alma não suporta o toque de no Jesus. soporta el toque de Jesús. Nenhum de nós suportamos quando Ninguno de Ele nos nosotros toca. soportamos cuando Él nos toca. Ele nos queima. Él nos quema. A unção nos queima. A unção nos O queima. seu amor nos Su queima. amor nos quema. E isso deve permanecer Eso constantemente. debe permanecer constantemente. Então você chega em casa e diz: está queimando. Tú llegas a casa y Está dices, queimando. está quemando, Está queimando. Está queimando. Eu estou queimando agora. Estoy quemando Então ahora. você acorda de madrugada e Entonces quer tú orar. despiertas de madrugada y dices, Porque Ele está queimando. Porque tú estás quemando. Então você quer sair do culto correndo para ir orar, porque entonces tú está sales queimando. corriendo para querer orar porque estás Então quemando. você sai da casa e quer vir para o culto porque está Você sai de queimando. tu casa y venir al culto Então porque estás queima. quemando. Entonces Então queima. Entonces É uma sensação incontrolável Una sensación do incontrolable fogo de del Deus. fuego de Dios. O fogo de Deus fogo de Deus é também o seu amor. Es también su A Bíblia amor. diz que o seu amor A Bíblia é diz que como su amor fogo. es como fuego. Então escute bem. Entonces escúchame O bien. amor de Deus queima. El amor de Dios quema. Você está queimando por Tú Jesus. estás quemando por Jesús. Te dá aquela sensação. Te da aquella sensación de, Isso é queimar. eso se llama quemar. O coração dispara. El corazón comienza a disparar. Os nervos ficam abalados. Los nervios se ponen sin O balance. sangue fica quente. El sangre se calienta. Parece que injetaram uma coisa quente nas suas veias. Parece que inyectaron algo caliente en tus venas. Esse é o amor dele batizando Ese es você. el amor de Él E bautizando. você passa a estar tão cheio, tão cheio, Y tão pasas a cheio. estar tan lleno, tan lleno. Você está cheio em casa, você está cheio na igreja, você está cheio no trabalho. E esse amor vai lhe Y este consumindo. amor te va consumiendo. Olá, tudo bem, gente querida? Que alegria poder estar aqui falando com você, lançando uma promoção de Natal e Ano Novo. Há 1 ano e meio atrás eu estive em Londres, na igreja e também no museu de John Wesley. Por que eu gosto tanto de John Wesley? Não é só porque ele foi o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos, agora nós estamos falando em números e também em obras. É pela sua vida, a sua devoção a Deus, a sua vida de oração. Quem conhece a história de Wesley sabe que Wesley tinha uma vida de oração a partir das 4:30 da manhã e até por volta das 8 e pouco da manhã, depois andava mais 50 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. Quando eu estive no museu de John Wesley, nós ganhamos muitos presentes no museu. E um presente que nós ganhamos foi 365 dias com John Wesley, uma leitura devocional diária. Ou seja, Wesley orava às madrugadas e ele ia escrevendo as suas experiências com Deus. Mas não só isso, isso não é só um devocional que Wesley traz das suas experiências com Deus, é também um diário que ele escrevia. Então aqui nesse devocional aqui que nós
fizemos para vocês, o Wesley também escreve: no dia de hoje tive um encontro assim, no dia de hoje tive um encontro assado. Por exemplo, eu deixei aqui marcado para você, ó, 31 de maio. Isso é na altura de 1740 aproximadamente. Ele deixa um texto aqui, Provérbios 4:1, ele diz: naquele dia, na Universidade de Oxford, houve uma reunião de policiais e os diretores da escola da Universidade de Oxford para discutir o entusiasmo do Clube Santo. O Wesley, George Whitefield e Charles Wesley montaram dentro da escola o que eles chamaram de Clube Santo, uma reunião de oração para revolucionar a Inglaterra. A ideia era que os sêniores da faculdade e a polícia queriam acabar com o Clube Santo. E aqui Wesley conta como que o Clube Santo prosseguiu, como que Deus manteve o Clube Santo. Eles tiveram na altura mais de 8.000 casas de oração e ganhou aí mais de 4 milhões de almas para Jesus. Nós traduzimos, lançamos essa peça. Eu poderia ter feito um livro mais barato, mas veja, não ia pegar bem, né? Uma peça aqui lindíssima para amante do livro. Eu sou amante do livro. Uma peça 365 dias com John Wesley, ou seja, para você acompanhar desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia após dia, das experiências que esse homem tinha com Deus e que você também pode ter. Olha só esse livro aqui está a R$119 no site. Então a promoção de Natal é o seguinte: R$150, 365 dias com John Wesley, e você vai ganhar esse livro, presta atenção: Derretimento dos Servos, lançamento. Vai ganhar Corações Profundos, Revelações Profundas, e também mais um livro, a escolha da editora. Por exemplo, eu estou citando esses Generais do Avivamento. Caso ele acabe, a editora coloca um outro livro para você. R$150 você vai adquirir devocional 365 dias com John Wesley e mais 3 livros. O correio é por sua conta e a promoção dura até 25 de fevereiro. Vou te dar uma dica: isso aqui não é só um livro devocional, isso aqui é para quem gosta de livro. Por isso que eu decidi mantê-lo nessa qualidade. Pra hora que você pegar, você vai ver, uau, que coisa linda. Aqui, ó, por exemplo, 19 de agosto, eu dediquei algumas horas para ler a história dos puritanos. 20 de agosto, ele conta que Wesley aprendeu a orar pedindo a Deus dinheiro para os seus projetos. Então o livro aqui é de 1741. Que Deus te abençoe, faça a sua parte, que seja uma bênção esses livros na sua vida. Lembrando que a promoção acaba dia 25 de fevereiro de 2023. Um grande abraço.